A seguir, Master Imóveis. Oferecimento. Equilíbrio Construtora. Faz parte da sua vida. Aliance. Aqui se vive melhor. Dimensional Construções. Qualidade, segurança e pontualidade. Eurobrasil Construtora. Solar Tambaú. Descubra o padrão que a vida escolheu para você. Massai Construções e Incorporações. Você acima de tudo. Construtora Tropical. Construindo qualidade de vida. Ecomax. Fazer bem feito é da nossa natureza. Olá, terça-feira, 21 de abril, feriado, e aqui a gente trabalhando no programa Master Imóveis, que hoje tem um assunto extremamente importante para a sua vida: como evitar acidentes em empreendimentos imobiliários. Eu trago aqui para bater um papo com a gente o aspirante Oliveira. Ele é bombeiro militar do 1º Batalhão aqui da Paraíba, de João Pessoa. Eu lhe pergunto, a gente sabe, aspirante Oliveira, que os empreendimentos imobiliários têm uma certa exigência para que você possa ter licença lá do Bombeiros. Mas quais os cuidados que devem ser tomados para evitar acidentes em empreendimentos? Os básicos e os principais para quem está nos assistindo. Boa noite. Boa noite, Romulo. Primeiramente, esses empreendimentos imobiliários, eles têm que ter o certificado bombeiro. E aí, entrando em contato com o Corpo de Bombeiros da Paraíba, vai ser enviada uma equipe para fazer a vistoria e dar as exigências que o empreendimento tem que ter, né? Ver se os extintores de incêndio que tem que ter em cada pavimento está na validade, ver se a quantidade é suficiente, saber se a sinalização e as portas de emergência estão adequadas, as escadas, se elas têm o corrimão adequado para tal, e os guarda-corpos, que também tem que ter uma certa exigência. Segundo, os síndicos desses prédios, desses empreendimentos imobiliários, eles também podem entrar em contato com o Corpo de Bombeiro da Paraíba e solicitar palestras para esses moradores, porque não adianta também ter só os extintores. O pessoal também tem que saber usá-los. É isso que eu tenho algumas imagens aqui. As pessoas têm muita dificuldade, por exemplo, compram um imóvel, ou se mudam por aluguel, ou vão morar, e não tem noção. Eu queria que a produção colocasse aí alguns extintores para que a gente pudesse primeiro esclarecer alguns detalhes. Tem de água, tem de pó, e o que é que mudou? A gente está com as imagens aqui, o que é que você pode nos explicar? Bom, no mercado e nos prédios, nós vamos ter basicamente os três tipos principais de extintores de incêndio: o de água, o de pó químico seco e o de gás carbônico. O que acontece? Os incêndios eles são classificados em classe A, B e C. Ele vai ser classificado mediante o material combustível que está sendo queimado. Se, por exemplo, um estofado, um tecido, um papel está queimando, um plástico, ele é classificado como incêndio de classe A. São os incêndios materiais de materiais sólidos. Se, por um acaso, for uma gasolina, um querosene, um álcool que está pegando fogo, ou seja, um líquido inflamável pegando fogo, ele vai ser classificado como incêndio de classe B. E se for um computador, uma geladeira, uma TV que esteja na tomada, ou seja, esteja energizado, ele vai ser classificado como incêndio de classe C. Então, o que é que deve fazer? Para incêndios de classe A, ou seja, sólidos, a gente deve utilizar o extintor de água. A gente está vendo aí uma demonstração na tela, é uma demonstração de fogo. E que tipo de extintor é esse que está sendo usado? Pronto, esse tipo de extintor que a gente está vendo aí é o extintor de água. Foi o que eu estou vendo aí, o extintor de água. Por quê? Ele vai ser usado em materiais sólidos, ou seja, madeira, papel, algodão, qualquer tipo de tecido, ou seja, materiais sólidos no geral. O extintor de água ele é próprio para isso. Aí a gente já está vendo na tela o extintor de pó químico seco. O extintor de pó químico seco ele é meio que um coringa. Ele é eficiente para sólidos, líquidos inflamáveis e materiais energizados. Porém, ele não é tão eficiente como a água para materiais sólidos. Entendi. Entendeu? Mas ele serve. Ele é mais um exemplo aí de um extintor de pó químico seco.
ele é bastante eficiente, principalmente para líquidos inflamáveis. Agora, a gente sabe que nos edifícios, muitas vezes, não sei qual a rotina de vocês também estar fazendo por questão de capacidade de material humano, a questão das vistorias, mas muitas vezes se encontra em condomínios extintores que já venceram, fiação elétrica com problemas. O que é que você pode nos dizer do condômino em interagir com os bombeiros? Muito bem. O síndico, ele pode entrar, pode não, né? Ele deve entrar em contato com o Corpo de Bombeiros, através da Diretoria de Atividades Técnicas, a nossa DAT, e pedir que se faça uma visita, uma vistoria no seu prédio. E aí vão ser feitas as exigências, vai ser feita uma notificação dizendo quais as exigências para que o prédio se adeque ao sistema de prevenção e combate a incêndio. E ele vai dar um dia de até 30 dias para que o síndico resolva e aí dê uma resposta para a gente, tendo tudo certo, não tem problema, não terá multa nenhuma. A gente sabe que hoje, na modernidade, a maioria dos prédios tem água, luz e gás encanado nos apartamentos. Quais são os cuidados, primeiro, nesses 3 tipos de diferentes situações? E o segundo, a pergunta que eu quero fazer a você, quando a pessoa se viaja, ela deixa os equipamentos na tomada, tira, o que é que realmente vocês recomendam? Bom, quando a pessoa viaja, é indicado que se retire todos os equipamentos elétricos da tomada. Por quê? Pode ocorrer um curto-circuito. E esse curto-circuito vai originar um princípio de incêndio e depois o incêndio, e aí está feita a confusão, né? Bom, então, a nossa indicação é retire todas as tomadas, todos os equipamentos elétricos da tomada, e, se possível, desligar a energia geral do seu apartamento. Com relação ao que você tinha falado... A questão de gás, por exemplo, que é uma coisa muito... Gás encanado hoje. Qual é a prevenção que você tem que ter? Porque é diferente que você está lá e se você diz que não está mais usando, você desliga, não desliga. A questão da água e da energia também, que hoje são individualizados. Isso. Com relação ao gás, que agora é individualizado, né? Isso. Sempre prestar atenção, quando também for viajar, de fechar o seu registro. Tem que fechar o registro, atentar para o síndico, verificar se o seu gás, que agora fica fora do apartamento, está com a manutenção em dia, saber se está tudo ok, não deixar que ocorra esses vazamentos. E, então, é sempre a responsabilidade, aí está vendo que a responsabilidade vem muito pelo síndico. O síndico tem que ser aquele cara que tem que ficar de olho em tudo para saber se está tudo ok. Agora, voltando ainda a extintores, acontece, infelizmente, um problema que o próprio morador vai ter que manusear os extintores, seja aqueles que estão nos corredores ou aqueles que estão em locais específicos, estipulados, né, pelo projeto e aprovado por vocês. Como é que fica isso? Há um treinamento nos condomínios ou não? O que é que você sugere? Bom, o Corpo de Bombeiros Militar da Paraíba, através do 1º Batalhão de Bombeiro Militar, ele tem um chamado Projeto Labaredas. Esse Projeto Labaredas, ele vai atingir todos os moradores de prédios, vai também atingir, vai entrar em contato com os líderes comunitários para poder fazer esse tipo de instrução, instruir o pessoal a utilizar da melhor maneira possível o extintor de incêndio. Então, a gente tem o projeto Labaredas. Também já temos o projeto Bombeiro na Escola, que também aborda esse tipo de conhecimento de como utilizar o extintor para os jovens. E o Bombeiro na Comunidade, que também atinge as pessoas da comunidade e aborda também essa questão de como utilizar o extintor em caso de princípio de incêndio. E nós temos, como eu acabei de falar, o projeto Labaredas, do 1º Batalhão Militar, que vai focar muito nessa questão com o pessoal dos condomínios, com o pessoal das comunidades, para utilizar da melhor maneira possível o extintor de incêndio. Nós sabemos que tanta tecnologia que a gente falou agora está mudando nos empreendimentos, como a altura. Hoje tem um dos prédios mais altos, com 50, 60 pavimentos. E como é que vocês estão preparados lá no 1º Batalhão para atender essa nova tendência de mercado em prédios que a gente chama os verdadeiros espigões? Bom, o 1º Batalhão de Incêndio possui a APA 01, que é a Autoplataforma Aérea. Então,
é uma plataforma moderna, né, que veio agora para nos auxiliar nesse tipo de incêndio em áreas de grandes alturas e também de difícil acesso. Então, ela é moderna, tem um jato de alcance muito maior que a antiga. Então, o 1º Batalhão possui essa autoplataforma aérea que nos ajudará nesse tipo de ocorrência. Agora, para quem está nos assistindo, que a grande maioria hoje ou mora em apartamentos, edifícios, que a gente chama verticais, ou mora em condomínio de casas. Chegando lá naquele condomínio, ou provocado por um condômino, ou numa vistoria que você faz de rotina, detecta que as coisas não estão dentro do padrão. O que acontece? Tem multas pesadas, reincidência, como é que funciona para que o próprio síndico que está nos assistindo entenda que isso é muito sério? Com certeza. No caso de um incêndio nesses prédios, que não tem o certificado bombeiro, e caso tenha um incêndio e vá ser feita a perícia lá e se constate que não tem um certificado, o prédio, o síndico e o prédio é sim passivo de multa. Dependendo do risco de incêndio, se é um risco alto, médio ou baixo do prédio, vai ter uma multa que vai variar de acordo com o risco. Ele vai ser multado sim. Agora, quais são as principais ocorrências em condomínios que vocês recebem e o que é que você diz em relação a dessas ocorrências, o que é que você detecta, ou se é por descuido ou se é por realmente um caso fortuito? Bom, tanto em casos de prédios como em casas, as origens desses incêndios que tem é sobre vazamento do botijão de gás, de cozinha, né? O GLP, o gás liquefeito de petróleo. O que acontece? O pessoal não se atenta à validade dos registros e mangueiras do botijão de gás, que é de 5 anos. E o da mangueira está lá escrito na mangueira, a mangueira certa é aquela que é malhada e tem uma tarja amarela. Na tarja amarela vai ter a validade dele. Então o pessoal não se atenta a fazer a manutenção visual, olhar, ver se está na validade e trocar. Eles deixam por muito tempo. Então, a ocorrência de incêndio em casas e prédios se dá por muito vazamento de gás de cozinha. Muitas vezes eu digo isso porque eu vejo que as pessoas, geralmente, quando vai trocar o botijão comum, não o gás encanado, que ele já vem totalmente modernizado, ele faz pega a espuma, bota para saber se está vazando. É correto? Ou qual o conselho quando alguém for trocar o botijão de um imóvel do fogão, para que não cause, por exemplo, uma dúvida de que aquele teste foi correto ou não? Bom, o botijão de gás deve ser trocado manualmente. Tem gente que vai tirar o registro e vai colocar e usa um martelo, usa uma ferramenta. Não é para fazer. Isso vai danificar o registro. Ali é um material muito delicado e isso vai provocar um futuro vazamento. Tem que ser feito manualmente. O teste com a espuma e detergente que faz o sabão, ele é válido sim. O cidadão pode fazer manualmente, fechar o registro e colocar uma espuma lá e saber se tem um vazamento. Não é contraindicado. Nós vamos para um rápido intervalo comercial, mas já quero deixar uma pergunta. Hoje nós temos os condomínios clubes, 10, 15, 20, 30, 40 itens de lazer, de piscina. Você pode ter certeza absoluta que é um verdadeiro parque de diversão ou um hotel 5 estrelas. Quais os cuidados, seja de tomada, seja de piscina, seja de áreas de churrasqueiras, que devem ser tomadas pelos condôminos? Pontualmente, vamos conversar sobre isso. Não diga agora nada, aguardem aí a resposta e com toda certeza voltamos em poucos minutos. Não saia daí. Por que apenas viver bem? Se você pode viver bem pertinho de tudo, bem confortável e bem do jeito que você sempre quis. A Vila Tambaú, apartamentos de até 107 metros quadrados, 3 quartos mais dependência e 2 ou 3 vagas de garagem. No melhor de Tambaú, na rua Silvino Lopes, bem pertinho da Epitácio. E você só paga 30% até entrega. Visite estande no local. Construtora Equilíbrio, 30 31 33 66. Tem coisas que precisam de tempo para serem construídas. Um relacionamento, uma união,
uma família, um lar. Por isso, a Aliança se orgulha tanto quando entrega um empreendimento, mais ainda quando são 4. Porque é aí que a gente percebe que tudo que você construiu vai ao encontro do que nós construímos para você. Aliança, aqui se vive melhor. 7 da manhã, Eduardo se levanta rapidamente da cama, toma banho, troca de roupa e prepara um café bem forte para dar conta de todos os endereços anotados na noite anterior. Entra no carro com alguns jornais embaixo do braço e inicia a sua busca por diversos bairros, descartando inúmeros imóveis que não atendem o seu padrão de qualidade. Afinal, o Eduardo não está em busca de qualquer empreendimento. Para fazer parte das suas escolhas, precisa ser a melhor opção do mercado. Dimensional Construções. Escolha onde você quer morar. Chegou a hora de viver em alto estilo, um empreendimento digno de um resort. Nasce o Jardins de Maio, o melhor clube residência do 13 de maio, bem pertinho do centro e a poucos minutos da praia. Tem espaço fitness, piscinas, sala de cinema e espaço gourmet com churrasqueira. Tudo para sua diversão e conforto. São apartamentos com mais de 56 e 67 metros quadrados, com 2 ou 3 quartos. Confira as condições de pagamento e compre já o seu. Ligue 3031 1400. Na cidade onde o sol nasce primeiro, nosso dia começa com muito trabalho. Tudo para que você possa assistir de camarote ao espetáculo que é viver aqui. Se você deseja ver a vida de uma nova perspectiva, temos 2 notícias, uma boa e outra ótima. A boa é que as obras do Solar Tambaú estão em ritmo acelerado. A ótima é que, além do privilégio, você tem a grande oportunidade de viver aqui. Consulte um de nossos parceiros imobiliários e conheça os planos especiais de venda. Venha viver no Solar Tambaú. Aqui, o sol acorda mais cedo só para lhe desejar bom dia. Solar Tambaú, um lançamento JCP Construções. Na noite do dia 11 de dezembro, aconteceu a entrega do Espásio de Ravena, mais um empreendimento com a qualidade Massai. A localização do empreendimento é uma das melhores de João Pessoa. Maior que a satisfação de quem recebe, só a realização de quem constrói. Esse empreendimento vem marcar um novo momento da empresa, com produtos cada vez mais arrojados, cada vez mais diferenciados. Uma noite para brindar a felicidade nos seus dias. Afinal, fazer parte da sua vida vale mais. Construtora Massai. A Zona Sul Imobiliária possui uma estrutura moderna e arrojada. Desde 2010, atuando no mercado imobiliário, vem conquistando cada vez mais espaço no mercado pessoense. Possui uma estrutura com mais de 300 metros quadrados de área e dispõe de uma grande equipe treinada e capacitada para resolver toda a documentação necessária para financiamento de imóveis. Atualmente com 3 endereços, sempre busca se atualizar para que seja mantido o padrão de qualidade. Em suas 3 unidades disponibiliza ao público corretores de plantão de domingo a domingo, além de ter um telefone para o atendimento 24. O programa Master Imóveis está de volta e a gente está conversando sobre um assunto extremamente importante para você evitar problemas nos condomínios. Como evitar, evidentemente, acidentes em condomínios imobiliários. Aqui eu estou conversando com o aspirante Oliveira, bombeiro militar do 1º Batalhão aqui de João Pessoa. Eu deixei uma pergunta, porque hoje os empreendimentos têm como hotel 5 estrelas. Muitos, assim, até com 40, 50 itens de lazer. Evitar acidente de tomada, de afogamento. O que é que você tem a dizer, item por item? Bom, primeiro com relação às piscinas, né? É interessante que as piscinas, o piso ao redor delas, sejam antiderrapantes, para que não ocasione nenhum acidente. Outra coisa, se possível, colocar uma placa na borda da piscina indicando a profundidade da mesma, porque tem muita gente que se confunde com a altura da piscina olhando de cima por causa da água, né? Então é interessante que se coloque uma placa indicando a profundidade, para ter noção do quão profundo ou não a piscina é. Outra coisa, ainda é indicado também que se coloque grades para ao redor da piscina, porque tem as crianças, tem bebê que vez ou outras vão brincar e acabam caindo na piscina. E aí vou te dar uma dica, Romulo,
para os pais. Os pais têm que ficar de olho com as crianças, que elas sempre vão fazer alguma traquinagem, vão fazer alguma brincadeira e acabam, por muitas vezes, se afogando. Então, os pais são os principais responsáveis para vigiar as crianças. Agora, a gente vê muito, por exemplo, quadra de futebol, quadra de squash, a gente vê uma série de outros elementos. Por exemplo, a gente tem ideia que tem condomínios que tem até salão de beleza, spa. Como conservar todos esses itens de lazer para que os seus elementos, que o material ele tem prazo, ele vai ficando envelhecido, ele vai se desgastando. Lógico que os empreendimentos de esporte são empreendimentos de alto padrão. Mas o que é que você tem a dizer também sobre essa questão de manutenção desses equipamentos? Isso, mais uma vez vamos cair no síndico, né? Ele tem que estar atento a trocar todos os materiais que estejam passando da validade, que já não estejam tão eficientes como antes. Por exemplo, também as tomadas, né? Esses empreendimentos têm muitas tomadas, ele tem que também colocar protetores na tomada para que nenhuma criança venha a tocar nas tomadas também e evitar a famosa gambiarra, né? Evitar de colocar T e mais T e botar mais tomadas para não sobrecarregar essas tomadas e aí ter, mais uma vez, um circuito e provocar um princípio de incêndio. Muitos prédios já têm mais de 30, 40, 50, 60 anos, casas também antigas, a gente vê fiações às vezes, tem prédios comerciais. A gente recentemente teve um grande supermercado aí no Retão, teve um incêndio por conta dessas questões. Qual é o conselho que você dá para esses imóveis, vamos dizer assim, mais antigos? Bom, para os prédios mais antigos, eles têm que, da mesma forma, eles têm que entrar em contato com o Corpo de Bombeiros, com a nossa DAT, né, a nossa Diretoria de Atividades Técnicas, o 32145602, 32145602, e marcar uma visita para que seja feita uma vistoria. E, na medida do possível, a gente sabe que esses prédios muito antigos, às vezes, não dá para mudar a parte estrutural, na medida do possível, vai ser feitas as exigências. Como quais, por exemplo? Colocar corrimão nas escadas, retirar aquela parede que é chapiscada, né, que pode arranhar a pessoa, botar guarda-corpos onde não tem. Então, são melhorias que dá para se adaptar nesses prédios mais antigos. Eu quero lhe agradecer aqui, aspirante Oliveira, pela sua presença, deixar com suas recomendações finais e vou trazer novamente você a outras oportunidades para outros assuntos de interesse da nossa população, dos nossos telespectadores e de toda a cadeia produtiva. Deixo você com suas considerações finais. Bom, muito obrigado. Obrigado, TV Master, pela oportunidade de estar aqui tirando as dúvidas da sociedade. E lembrar que qualquer síndico ou líder comunitário que quiser fazer uma palestra para os seus moradores, pode ligar para o Corpo de Bombeiros através do 1º Batalhão de Bombeiro Militar. O telefone é 3218-5826, 3218-5826, ou para o Corpo de Bombeiros Militar da Paraíba, localizado em Marés. E aí está fazendo essas palestras para os senhores. Agora fique com o Master Imóveis Shopping. Lá você vai encontrar ofertas inéditas e imperdíveis. Aproveite esse feriado, ligue, porque todos os corretores de imóveis estão de plantão, porque você sabe que aqui as melhores construtoras imobiliárias e corretores de imóveis estão anunciando com a gente. Agradeço profundamente a todos que participaram aqui, direto e indiretamente, mandando e-mail, mandando mensagem, a sua audiência. Tenha um maravilhoso feriado de bênçãos e paz com sua família e sempre digo que juntos somos muito mais fortes. Obrigado.